conhece-te, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Direste-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Direste-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Agostinho, formado na escola espiritual de Santo Ambrósio, aprendeu desde cedo que a vida cristã não se mede apenas pela inteligência da fé, mas pela caridade vivida. Em suas obras e homilias, ele nos recorda que a comunhão eclesial passa necessariamente pela comunhão dos bens, pois o pobre é presença sacramental de Cristo. Sua voz atravessa os séculos e continua a provocar conversão, convidando-nos a rever atitudes, prioridades e estilos de vida. O Papa Leão XIV dedica então os parágrafos 43 a 48 do documento de Lex IT a Santo Agostinho, ele que é o patrono da ordem a qual o Papa pertence. Hoje deixemo-nos iluminar pela clareza, firmeza e a doçura do Doutor da Graça. Escutar Agostinho é reencontrar a radicalidade simples do Evangelho. Amar a Deus é cuidar dos pobres, servir aos necessitados é tocar o próprio Cristo. Que o Espírito Santo disponha nosso coração para acolher este apelo. Façamos então a nossa oração. Senhor Jesus, que escolhestes viver entre os pequenos e revelastes nos pobres o vosso próprio rosto, nós vos pedimos a graça de entrar neste estudo com coração aberto e humilde. Que cada palavra lida desperte em nós o desejo sincero de compreender mais profundamente o mistério do vosso amor preferencial pelos últimos. Livrai-nos de toda indiferença e fazei-nos atentos ao vosso Espírito, que sempre conduz a Igreja pelo caminho da compaixão e da justiça. Deus de misericórdia, ao meditarmos sobre a vida dos santos, dos padres da Igreja e das comunidades cristãs que fizeram dos pobres o verdadeiro tesouro da Igreja, iluminai nossa mente para acolher a força deste testemunho, que possamos perceber como a fé se torna viva quando toca a carne ferida dos irmãos, e como a caridade não é acessório da fé, mas sua expressão mais autêntica. Tornai-nos dóceis para reconhecer a vossa presença nos que sofrem e para aprender deles o Evangelho vivo. Espírito Santo, vinde purificar nossas intenções e renovar em nós o ardor missionário. Que este estudo nos leve a uma conversão mais profunda, a uma vida mais desprendida e a um amor mais concreto pelos pobres, pelos enfermos e por todos os que carregam pesos ocultos. Dai-nos a coragem de viver uma fé que se traduz em serviço, partilha e cuidado, para que a Igreja, por nossas mãos e escolhas, seja sempre sinal visível do reino, que começa entre os mais vulneráveis. Amém.
cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que o dom de cada um se repartam com amor no dia a dia. Hoje o Mateus traz para nós os parágrafos 43 a 48 de Lexity. Vamos ouvir com muita atenção. Santo Agostinho. Agostinho teve como seu mestre espiritual Santo Ambrósio, que insistia na exigência ética de partilhar os bens. Assim dizia ele: não é de tua propriedade aquilo que dás ao pobre, é dele, porque tu te apropriaste do que foi dado para uso comum. Para o bispo de Milão, a esmola é justiça restabelecida, não um gesto paternalista. Nas suas pregações, a misericórdia assume um caráter profético. Ela denuncia as estruturas de acúmulo e reafirma a comunhão como vocação eclesial. Formado nesta tradição, o santo bispo de Hipona ensinou, por sua vez, o amor preferencial pelos pobres. Pastor vigilante e teólogo de rara clarividência, ele compreendeu que a verdadeira comunhão eclesial se expressa também na comunhão dos bens. No seu comentário aos Salmos, recorda que os verdadeiros cristãos não deixam de lado o amor aos mais necessitados. E assim ele nos fala: atendeis os vossos irmãos, se precisam de alguma coisa. Dais, se Cristo está em vós, até aos estranhos. Esta partilha dos bens brota, portanto, da caridade teologal e tem como fim último o amor a Cristo. Para Agostinho, o pobre não é apenas alguém a quem se presta auxílio, mas é presença sacramental do Senhor. O doutor da graça via no cuidado aos pobres uma concreta prova de sinceridade da fé. Aquele que diz amar a Deus e não se compadece dos necessitados mente. Comentando o encontro de Jesus com o jovem rico e o tesouro no céu que está reservado a quem dá os seus bens aos pobres, Agostinho coloca na boca do Senhor as seguintes palavras: recebi terra e darei o céu. Recebi coisas temporais e darei em troca bens eternos. Recebi pão, darei a vida. Recebi hospedagem e darei uma casa. Fui visitado na doença e darei a saúde. Fui visitado na prisão e darei a liberdade. O pão que foi dado aos meus pobres foi consumido. O pão que eu darei restaura as forças sem nunca acabar. O Altíssimo não se deixa vencer em generosidade por aqueles que o servem nos mais necessitados. Quanto maior o amor aos pobres, maior a recompensa da parte de Deus. Este olhar cristocêntrico e profundamente eclesial leva a sustentar que as ofertas, quando nascidas do amor, não aliviam apenas a necessidade do irmão, mas purificam também o coração de quem as dá e está disposto a uma mudança. As esmolas, com efeito, podem servir-te para resgatar os pecados da vida passada se mudares de vida. Elas são, por assim dizer, o caminho ordinário da conversão de quem deseja seguir a Cristo com coração indiviso. Numa igreja que reconhece nos pobres o rosto de Cristo e nos bens um instrumento da caridade, o pensamento agostiniano permanece uma luz segura. Hoje, a fidelidade aos ensinamentos de Agostinho exige não só o estudo de suas obras, mas a predisposição para viver com radicalidade o seu apelo à conversão, que inclui necessariamente o serviço da caridade. Muitos outros padres da Igreja do Oriente e do Ocidente se pronunciaram sobre a primazia da atenção aos pobres na vida e missão de cada fiel cristão.
Sob este aspecto, em resumo, pode-se afirmar que a teologia patrística foi prática, apontando para uma igreja pobre e para os pobres, recordando que o Evangelho só é bem anunciado quando leva a tocar a carne dos últimos, e alertando que o rigor doutrinal sem misericórdia é palavra vazia. A presença de Santo Ambrósio na formação de Agostinho deixou marcas profundas, especialmente no modo de compreender a relação entre fé e justiça. Agostinho aprendeu que a esmola não é um ato de benevolência nem um favor concedido ao pobre, mas a restauração da justiça ferida. Esse princípio moldou sua visão e o levou a perceber que, para o cristão, possuir implica responsabilidade e que nenhum bem pode ser visto como puramente individual. A comunhão dos bens, ensinada pelos padres da Igreja, torna-se em Agostinho uma realidade espiritual que sustenta a comunhão eclesial. Não é possível viver unido a Cristo e, ao mesmo tempo, manter o coração fechado diante da necessidade do irmão. A verdadeira comunhão da Igreja se revela quando o amor transborda em partilha, tornando visível a presença de Cristo. Quando Agostinho reflete sobre a caridade, ele não fala apenas de gestos materiais, mas da fonte profunda de onde eles brotam, a caridade teologal. A partilha para ele nasce do amor a Deus e se concretiza no cuidado ao próximo. Por isso, dar não é apenas doar bens, mas deixar que Cristo molde o coração e ilumine a maneira como vemos e tratamos os pobres. A figura do pobre ocupa um lugar especial no pensamento do santo de Hipona. Ele não é alguém distante, nem simples destinatário da ajuda. É presença sacramental do Senhor. Encontrá-lo é entrar em contato com o próprio Cristo, que se faz pequeno para nos ensinar o caminho da humildade e da misericórdia. Ao meditar sobre o encontro de Jesus com o jovem rico, Agostinho percebe que o verdadeiro tesouro está no desprendimento. Toda vez que alguém abre mão de seus bens em favor dos pobres, abre também espaço para o reino. Deus, generoso e fiel, transforma cada gesto de caridade em vida nova, em cura, liberdade e esperança, porque ninguém supera sua misericórdia. Nesse horizonte, a caridade se torna critério de autenticidade da fé. Agostinho é firme ao afirmar que quem diz amar a Deus, mas ignora o grito dos necessitados, vive na incoerência. O amor ao próximo não é um complemento da vida espiritual, é prova concreta de que a fé é viva, encarnada e verdadeira. A relação entre esmola e conversão também é central em sua espiritualidade. Ao partilhar, o cristão se deixa tocar pela graça e inicia um caminho de purificação interior. O gesto exterior expressa uma mudança real e desejada, deixar para trás modos de vida marcados pelo egoísmo e abraçar um estilo de existência guiado pelo Evangelho. Assim, o pobre não apenas recebe, mas transforma. Ele se torna mestre que nos liberta da avareza, da autossuficiência e das distrações que nos afastam de Deus. Cuidar dos necessitados é deixar-se moldar por Cristo. É permitir que a graça cure aquilo que ainda resiste à conversão. O pensamento de Agostinho revela-se hoje profundamente atual. Em meio a desigualdades crescentes, a comunhão dos bens é um testemunho indispensável da fé cristã. Sua doutrina ilumina com clareza profética o caminho para uma igreja que não teme a pobreza, mas a abraça como identidade e missão. Ao lembrar que o Evangelho só é plenamente anunciado quando toca a carne dos últimos, Agostinho nos impulsiona a viver uma fé encarnada. Doutrina e misericórdia não se opõem, completam-se. Só quando o amor se traduz em partilha e cuidado concreto, a palavra se torna verdadeiramente fecunda e capaz de transformar o mundo. É
acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. Na reflexão de hoje, ficou claro que a caridade cristã não é um gesto opcional, mas expressão da fé que reconhece no pobre um lugar privilegiado da presença de Deus. Santo Agostinho afirma que o cuidado aos necessitados é prova concreta do amor de Deus. Quem comunga Jesus Eucarístico e ignora o pobre, contradiz a própria fé. Para Santo Agostinho, o pobre é sacramento do Senhor e a partilha é caminho de conversão e libertação do egoísmo. A tradição cristã nasceu do contato direto com a dor dos empobrecidos e excluídos. O Papa Leão XIV, na Dilex Te, retoma essa herança para denunciar toda a espiritualidade que separa altar e vida. Hoje, a Igreja é chamada a unir doutrina e misericórdia, a unir liturgia e justiça, reconhecendo que a fidelidade ao Evangelho passa necessariamente pelo serviço aos pobres. Na oração de hoje, peçamos a Jesus que nos conduza a um processo profundo de conversão, que a nossa fé, alimentada na Eucaristia, se traduza em gestos concretos de justiça, de partilha e misericórdia. Senhor, como vive este povo sofredor, lutando para afirmar o seu valor. Senhor, como vive este povo sofredor, tem gente que ainda aumenta a sua dor. Quem devia socorrer enriqueceu, quem devia ajudar o explorou, quem devia anunciar emudeceu, quem devia transportar o deportou. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. A espiritualidade agostiniana nos convida a unir fé e vida, oração e compromisso, contemplação e partilha. O cuidado dos pobres não é acessório na vida cristã, mas expressão concreta do amor a Cristo. Que Santo Agostinho nos inspire a viver uma caridade que nasce do Evangelho e retorna a Ele, purificando o coração e construindo comunhão. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nos ensinais a encontrar-te nos pobres, dá-nos um coração semelhante ao teu, humilde, atento e generoso. Que a sabedoria de Santo Agostinho nos ajude a enxergar tua presença naqueles que mais sofrem. Purifica nosso interior de toda indiferença e torna-nos capazes de partilhar com alegria, reconhecendo que tudo que somos e temos é dom do teu amor. Que a nossa caridade seja expressão sincera da fé que professamos. Conduze-nos, Espírito Santo, ao caminho da verdadeira conversão. Que cada gesto de cuidado aos pequenos nos una mais profundamente ao teu reino. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Converte o meu